Olá, você ouve Informativo Mulher Brasil, apresentação Marta Padovese. E aí, como foi no de semana? Eu fiquei em casa a semana toda, não saí mesmo. Tudo por telefone, WhatsApp, Instagram. E falando em Instagram, gente, deixa eu contar uma história que me aconteceu essa semana. No primeiro sábado de cada mês, nosso grupo de canto vai cantar na Capela São João, na missa. Este mês não cantamos devido ao Covid, porque não podia acontecer aglomeração. Em face disso, a gente está acostumado a ter essa rotina, a gente gosta de fazer isso. Eu sugeri ao grupo que naquele sábado, em vez da gente ir à missa, que não tinha como, mesmo assistir missa pela televisão, mas a gente queria estar junto. Então, propus que a gente rezasse um terço via WhatsApp. E assim nós fizemos. Foi uma outra integrante do grupo que fez o terço, né, que puxou o terço, e o pessoal gostou. E ele se sentiu motivado e aí começaram todo dia a fazer. Hora um, hora outro fazia. Entretanto, o WhatsApp ele não suporta muitas pessoas para conferência. E tivemos que abranger. O pessoal começou a utilizar o Instagram. Então, desde o começo desse mês, todos os dias, nós nos reunimos via Instagram para rezar o terço. E esse grupo está crescendo. Que bom. Ontem meu amigo me pediu assim, disse que não poderia fazer o terço, que ele estava muito cansado, porque a filhinha dele tinha ficado doente e eles não dormiram direito. Ouvinte Brasil, eu quase não mexo no meu Instagram. Eu tenho, acho que umas 2 ou 3 postagens, mas é só isso. Eu prefiro o Facebook, eu gosto mais do WhatsApp, conversar com as pessoas. Mesmo não sabendo mexer muito no Instagram, eu aceitei a tarefa e falei, meu amigo, eu ia fazer. Preparei tudo certinho. Inclusive, durante a tarde, eu testei, ver se funcionava. E tudo ok, deu tudo certo. À noite, deixei tudo preparado, todo o roteiro pronto. Na hora de eu pôr a live no Instagram, eu esqueci como é que fazia. Ai, que perrengue, gente, que perrengue que foi. Eu não consegui abrir a tal da live. Liga para um, liga para outro. Aí o pessoal foi me ajudando. Essas alturas já tinha passado do horário combinado e o pessoal no WhatsApp perguntando: mas já está aberto? Mas não foi ainda? Já começou? E eu ali tentando fazer. Mas com a ajuda dos amigos, deu certo, a live aconteceu e eu tive mais uma experiência na minha vida, fazer uma live no Instagram. Foi muito legal pela experiência, mas Denise Kelly, Joyce Ribeiro e Jéssica Ribeiro, vocês fazem melhor. Podem continuar fazendo aí, tá? Eu fico só na escuta. E falando de perrengue, semana passada eu contei o meu perrengue chique. Hoje nós vamos ouvir histórias de várias pessoas que passaram por perrengue chique. Dedicamos o programa Informativo Mulher Brasil a todas as mães. Feliz Dia das Mães! Vamos ouvir agora 3 pessoas contando sobre seus perrengues chiques. A Débora Amorim de Campinas, o Denis Kelly aqui de Santa Bárbara e outra pessoa que não quis se identificar, mas tem uma história legal para contar. Oi, eu sou a Débora Morim, aqui de Campinas. O que eu tenho para contar para vocês hoje é a história de perrengues de viagens. Bem, eu adoro viajar, adoro planejar as viagens, porém sempre tem surpresas e nem sempre são agradáveis. Na última viagem que nós fizemos, em 2019, foram 2 grandes perrengues. O primeiro logo na ida para Viena, lá em Madrid, conexão em Madrid, por culpa de um bilhete emitido com o número da plataforma errado, nós ficamos zanzando aquele aeroporto enorme, passamos 2 vezes pela alfândega, um sufoco, quase na hora do embarque, com direito à mala revistada e tudo mais, né? Metrô dentro do aeroporto, foi um sufoco mesmo. Foi, sem dúvida nenhuma, um perrengue. Bem, foi o tempo de um suspiro aliviado. Nós chegamos em Viena e novo perrengue. Dessa vez, na primeira noite, voltando do tour da noite, nós encontramos a porta do prédio do hostel que a gente estava fechada e descobrimos que a senha que nós tínhamos estava errada. Quase meia-noite, a gente sem celular, sem falar a língua, naquela rua deserta. Bem,
Sem saber o que fazer, nós voltamos para o bar. Conversando lá com um barman super simpático, italiano, que a gente tinha feito amizade. Ele tentou nos ajudar, mas não teve jeito. O jeito foi realmente fazer um plantão lá na porta do hostel e aguardar até que chegasse um morador notívago e a gente pudesse entrar junto. E foi um auê também para explicar, convencer para a gente poder entrar no apartamento, né? Mas foi isso, né, gente? Como é? Foi em Viena, tá valendo, né? Agora vamos para um perrengue light, né? Uma coisa que eu gosto de lembrar. A gente, em 2012, chegando em Paris, fazia muito tempo que a gente não viajava e logo na saída do avião tinha um controller. A minha companheira, muito simpática, sorriu para ele, passou batido. Eu, com essa carela de latina, fui barrada. Ele queria saber o que eu tinha ido fazer lá, começou a querer saber de onde que eu era e tudo mais. Bem, travei. Não falava nem português, nem inglês, muito menos francês. Só consegui gesticular e mostrar para ele que eu estava com ela. Nesse momento, ela se vira, olha para ele, sorri e faz um gesto. Ela está comigo. Aí ele sorriu e me liberou. Simples assim. Eu brinco que ela é meu passaporte. Com ela eu posso entrar em qualquer país. Simples assim. Tá? Beijo, tchau, gente. Oi, Marta, boa noite. Boa noite a todos do Informativo Mulher. Então, falando aí sobre um perrengue chique que a gente passou nas nossas férias o ano passado, vai fazer um ano agora, final de maio, a gente foi pro Beto Carreiro e a gente fez os planos, né, de conhecer o parque, né? Fechamos 2 dias de parque. Aí chegamos lá no primeiro dia, um sol maravilhoso. Conhecemos a praia próxima ao hotel. Passamos o dia por lá, mas nesse dia a gente não tinha parque. No segundo dia, na madrugada, começou aquela chuva desesperadora. Aí acordei, acho que era umas 4, 5 horas da manhã para pesquisar o clima, né? Como é que ia estar. Só de chuva para a próxima semana quase que completa. Eu falei, meu Deus, agora ferrou. Como é que a gente faz com as férias das meninas, né? E aí, por fim, a gente se aventurou aí pro parque. Fomos de capa, né? Aquela capa plástica que é horrível. A gente ficamos todos suados. É, enfim, meio terrível. Mas no final deu tudo certo. O passeio acabou dando certo. Mas passamos por um perrengue, assim, de ter que carregar a Lívia no colo e ter que cortar a capa de chuva dela para poder dar o tamanho, porque não tinha capa de chuva de criança. Ah, é só risada, né? No final das contas, a gente riu bastante. Tá ok? Um abraço, até mais. Esse é de uma amiga que não quis se identificar, mas vale a pena porque é uma história bem interessante. Em uma viagem de uma semana a Paris, ela havia reservado um hotel simples na Praça da República. Chegando lá, ela foi informada pelo guia que ela não poderia ficar porque não havia vagas, mas que ela seria alojada em um outro hotel. Será que ela ficou furiosa? Ah, ficou nada. Sabe por quê? Porque ela foi hospedada em um excelente hotel 5 estrelas com acesso ao metrô pelos subterrâneos do hotel. Olha que chique. E todos os dias o guia, que era lindo ainda por cima, perguntava se ela estava satisfeita. E ela dizia que não, só de brincadeira. Na verdade, ela era brincando, porque ela não havia pago por todo aquele luxo. E ela brincava dizendo que queria para o hotel que ela tinha reservado. E ela disse que foi o melhor hotel no qual ela ficou hospedada em toda a vida dela, de viagens. E agora vocês ficam com música para as mamães. Feliz Dia
Olá, você ouve Informativo Mulher Brasil, apresentação Marta Padovese. E hoje o programa Informativo Mulher Brasil é dedicado às mães. E se você quiser deixar sua história sobre seu perrengue chique, entra na página do Facebook lá do Informativo Mulher Brasil e escreve aí o seu perrengue chique. E aí a gente põe no ar também aqui para todo mundo conhecer o seu perrengue chique. Vamos a mais histórias. As histórias a seguir são do Dr. Augusto Bortolucci, da doutora Renata Pasquale Rosa, da Érica Stênico e da Juliana Freitas. O Dr. Augusto Bortolucci conta que na primeira vez que viajou para fora do país, numa excursão para Disney em 2008, bons tempos que o dólar era R$ 2, descobriu que nos Estados Unidos os comerciantes voltavam o troco certinho, inclusive as moedas de 1 centavo. Já era o último dia dele lá e ele estava com a carteira lotada de moedas. Ele estava no Epcot Center e para ver o show do encerramento do parque. E ele inventou de comprar pipoca, a fim de usar as moedas. Ficou na fila e quando foi pagar, foi só moeda. A atendente ficou uns 5 minutos contando todas aquelas moedas. Ele não sabia onde colocar a cara, porque todos na fila olhavam para ele com uma certa desaprovação. Mas ele disse que compensou, porque a pipoca estava boa e o show foi maravilhoso. Meu nome é Renata Pasquale Rosa, ex-Von Glenn. Morei em Santa Bárbara do Oeste por 20 e poucos anos. Sou advogada e Santa Bárbara me acolheu. Foi uma cidade em que eu fiz grandes amizades. E uma situação muito delicada que eu passei foi uma viagem que eu fiz uma vez para Berlim. E o voo era muito longo, foi pela Lufthansa, e uma empresa aérea excelente. E tendo viajado diversas vezes, nunca tinha ocorrido de ter perdido as malas. E era o primeiro lugar que eu estava chegando, em Berlim, e quando nós percebemos que as malas, as bagagens não tinham vindo. Fomos para o hotel, e o hotel nos disse para ficarmos sossegados, que eles, quando se achassem, nos avisariam. Isso já eram às 7 horas da noite. Aí fomos para o quarto, ficamos instalados, aí falei, estava cansada, falei, nossa, deixa eu tomar um banho. Aí tinha roupão, já que a minha roupa não tinha chegado, né? Falei, vou dormir de roupão e tal. Enfim, quando foi de madrugada, interfonaram, avisando que iam subir e que bateram na porta que as nossas malas, todas tinham sido encontradas. Eu fiquei super feliz porque era o início da viagem e graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigada a todos e um grande abraço a todos vocês, barbarenses, mulheres, homens, crianças, adultos, todas as faixas etárias, que tenhamos uma quarentena com muita consciência. Um forte abraço, Renata. Agora é a vez da Érica Stênico contar a sua história. Bom, qualquer viagem que a gente faça, saiu da porta de casa, a gente tá arriscado a passar uns perrengues, né? Mas o que eu não consigo esquecer, a gente sempre conta as histórias das viagens e a gente não consegue deixar de mencionar o episódio. Foi no feriado de 1º de maio de 2015 que eu fui para Cusco, para Machu Picchu. E nós fomos em 8 pessoas, 8 comigo. E entrando na montanha, né, no Vale Sagrado de Machu Picchu, uma das meninas ficou para fora e a gente lá dentro seguiu o guia, e depois que o guia terminou de fazer o passeio guiado com a gente, cada um foi para um lado, né? Combinamos as 2 horas de ir embora, 7 pessoas no combinado, no ponto de encontro. Cadê a mocinha? E espera e nada. Tudo bem que eu arranho um espanhol, um portunhol mais ou menos, né? Mas é muito caro para entrar na montanha, né? Para entrar no parque arqueológico. Eu tive que me explicar para a pessoa que ficava na entrada
que eu tinha perdido minha amiga, que eu não sabia onde ela estava e que eu tinha que entrar lá dentro para procurar essa moça. Eles falaram assim para mim: é muito grande aqui, como que você vai achar? Aí eu falei assim para ela, eu falei assim: que hora que fecha? Aí falaram para mim 5h30. Isso já era umas 3 horas da tarde. Aí eu falei: mas ninguém fica aí depois desse horário? Não, todo mundo que trabalha lá dentro vai fazer uma busca e vai pedir para que as pessoas deixem o local, porque é fechado, ninguém fica lá dentro. Tá bom. Aí não deu certo, falei assim: será que ela foi embora? Pegou um ônibus que tinha para descer na montanha até a cidade de Águas Calientes. Vamos embora, né? Vamos procurar ela na cidadezinha. A cidadezinha é muito pequenininha. Vamos pro hotel, ver se ela tá lá, né? Nada. A gente retirou as coisas do hotel, inclusive as dela, e nada dessa mulher aparecer. Eu falei: puxa vida, como que eu vou explicar isso pra família dela? E ela veio aqui comigo, na confiança e tal. Aí chegou, acho que umas 18 horas era o nosso trem de volta para Cusco. E essa mulherzinha nada de aparecer. Aí eu só sei que a hora que era umas 15 para 6, 5h30, mais ou menos. Dois amigos que estavam com a gente falaram assim: adivinha quem a gente achou? Abriram assim o espaço e saiu ela do meio. Eu lembro que eu descarreguei em cima dela todo o repertório de palavrão que eu sabia. Mas eu fiquei, assim, muito feliz ao mesmo tempo xingando ela dela ter sumido, né? A gente ri dessa história até hoje. Depois, no final, eu abracei, beijei ela, falei: que bom que você tá bem. Mas foi muito engraçado. Eu na porta daquele parque, né? Pedindo para entrar e procurar por ela. E ela já tinha ido embora para a cidadezinha, vendo lojas, restaurantes e tudo mais, interagindo com a população de boa. E eu passei 3 horas desesperado procurando essa moça. Outro perrengue da Érica Stênico. Sozinha em Paris, com o mapa na mão, só falando meia dúzia de palavras em francês. Estava procurando pela Catedral de Notre-Dame e em volta do Rio Sena tem um monte de bancas, barraquinhas, né? Com artistas locais, comerciantes locais. Aí eu chego para uma senhora e falo assim: s'il vous plaît, Notre-Dame. Ela fala meio rápido comigo, mas bonjour, madame. Aí eu falei: s'il vous plaît, Notre-Dame. Ela aqui: bonjour, madame. Aumentou o tom, mas eu não entendia. Ela falava rápido, eu não entendia. Aí eu falei assim: Notre-Dame. Bonjour, madame. Nossa, eu tomei um susto. Que aí eu respondi para ela: bonjour, madame. S'il vous plaît, Notre-Dame. Aí ela explicou para mim aonde estava. Nunca mais eu esqueci de falar bonjour antes de falar s'il vous plaît. Meu nome é Juliana Freitas, sou empresária da comunicação e tenho uma história para contar da minha lua de mel. Quando eu fui para Las Vegas com meu marido, sempre com o dinheirinho bem contado. E aí decidimos ir para Nova York, visitar um primo dele. Era meu sonho conhecer Nova York. Eu comprei o voo, não foi por agência, foi eu mesma comprei, só que eu esqueci de considerar o fuso horário que existe nos Estados Unidos entre um estado e outro. E na volta a gente perdeu o nosso voo para o Brasil. O maior problema é que eu não tinha um centavo mais. Eu tive muita sorte na hora de trocar a passagem, porque não me foi cobrado, porque o erro foi meu, mesmo assim não me foi cobrado. A atendente, a sorte é que eu falava inglês, né? E a moça que me atendeu da companhia aérea até falou que foi muita sorte, porque eu paguei nada para trocar. Foi Deus mesmo que agiu. Mas enfim, a gente teve que esperar 24 horas até que tivesse um outro voo para o Brasil e não tínhamos dinheiro mesmo. Aí a gente juntou ali umas moedas, conseguimos ir até o centro de Las Vegas. Nos hospedamos num hotel desses de cinema, assim, muito vagabundo. Aqueles hotéis, assim, do centro antigo de Las Vegas. Quem já foi para Las Vegas sabe. Mas sem dinheiro, sem saber o que ia ser, como que a gente ia pagar. Eu dei meu cartão de crédito como garantia, mas eu não sabia se eu tinha dinheiro no meu cartão de crédito. E o meu medo era que na hora que fosse pagar no dia seguinte, não tivesse. E aí me deu um desespero, e aí meu marido teve uma ideia, sensacional ideia, da gente tirar o dinheiro no caixinha. Naquela época não tinha aplicativo no celular para ver quanto que a gente tinha de dinheiro ainda, era um final de semana, não tinha como ligar no banco. Aí a gente foi até o caixinha e conseguiu tirar acho que $250. E salvou nossa vida. O hotel era $50 e esses $200
a gente comeu, né? Porque a gente ficaria até então 24 horas sem comer. Mas aí a gente foi à forra, né? A gente comeu tudo que a gente não tinha comido ainda de comida americana. Comemos panquecas com ovo, com bacon, foi bem legal. E aí na volta pro Brasil, eu sempre sou muito, muito preocupada. Acabei comprando uns relógios lá e eu não achava esses relógios. E me deu um desespero e eu comecei a colocar a culpa no hotel. Porque eu falei, só pode ter sido, porque a gente teve um problema com o hotel que a porta não fechava direito. E aí o cara foi arrumar. Enfim, não era nada disso, né? Eu fui bem injusta, porque eu, na verdade, tinha escondido tão bem os relógios que eu não conseguia achar. Enfim, foi isso. E você, ouvinte Brasil, está gostando das histórias de perrengue chique? Daqui a pouco a gente tem mais. Vamos agora de música, que hoje o programa informativo Mulher Brasil é dedicado a... Você ouve o Informativo Mulher Brasil, apresentação Marta Padovese. Vamos seguindo aí com o nosso programa dedicado todinho às mães. Você quer ouvir mais perrengue chique? Temos mais histórias. As histórias a seguir são da Manuela Rodrigues, da Mariana Medeiros, do professor José Carlos Armelin e da Rita Pinhanelli. O perrengue da Manuela Rodrigues não foi de viagem, mas foi um perrengue chique, sim. Pois ela conta que antes da quarentena foi um restaurante árabe super chique e ela foi com uma amiga. O restaurante tinha acabado de ser inaugurado lá no Galeria, em Campinas. No final do almoço, a cadeira em que ela estava sentada desabou e ela caiu, olha só. Um cliente foi acudir e depois até o gerente pediu desculpas. Felizmente, ela teve só o dedão da mão machucado e ficou um pouquinho inchado. E por conta desse acidente, a Manu e a amiga não tiveram que pagar a conta e ainda ganharam a sobremesa. O gerente até explicou que eles sabiam que a cadeira estava quebrada e já havia separado para o conserto, mas alguém desinformado colocou a cadeira para uso antes do conserto. A Manu disse que a situação foi bem engraçada e o melhor de tudo, não tiveram que pagar a conta e valeu a queda. Olá, eu sou a Mariana Medeiros e hoje eu vou contar para vocês um perrengue de viagem que passamos no Egito. Viajamos eu e meu marido em março de 2018 para comemorar meu aniversário conhecendo as pirâmides. Fizemos todo o planejamento da viagem por conta, como sempre fazemos, né, pesquisando as recomendações de hotéis nos sites de reservas. Nosso voo estava previsto para chegar no Cairo por volta das 22 horas, dia 13 de março. E devido a um atraso na conexão, a gente acabou chegando na madrugada. Todo o processo de imigração foi bem tranquilo e rápido e a gente contou com a ajuda de um guia que eu tinha contratado de uma agência local que iria acompanhar todo o nosso período de permanência no país. Assim que a gente passou pela área de imigração, a gente retirou nossas bagagens e do nada nós fomos abordados por um homem totalmente sem identificação e ele tomou das nossas mãos nossos passaportes e saiu andando pelo saguão do aeroporto, gritando em egípcio, em árabe, e nós não conseguimos entender. A gente praticamente correu atrás dele, buscando, a nossa preocupação era nossos passaportes, e aí o guia falou, olha, fica tranquilo, porque trata-se de uma autoridade do país e ele tá à paisana. Ele precisa checar algumas informações de vocês e trata-se de um procedimento normal. Pra gente não foi nada normal, a gente ficou bem assustados, mas de qualquer maneira respondemos as perguntas e fomos liberados. A gente foi para Havana, no estacionamento do aeroporto, e de lá a gente foi para o Cairo. O trajeto aí durou cerca de 50 minutos, nós estávamos sem acesso à internet, eu tinha no celular um GPS offline com o mapa da cidade, mas que não estava funcionando. O guia nos informou que ele não tinha ainda, não sabia a localização do nosso hotel e que nós iríamos procurar no melhor estilo egípcio, perguntando. Chegando na região central do Cairo, onde o nosso hotel estava localizado, a gente ficou um pouco assustado, porque era uma região muito tenebrosa, assim, rua mal iluminada, uma bagunça. A gente parou primeiramente num bar que estava aberto, depois numa borracharia, o guia perguntou as referências, as proximidades do hotel, e as pessoas foram indicando. A van parou em uma rua bem deserta, um verdadeiro breu, e indicou um prédio abandonado como se fosse o nosso hotel. A gente pediu para o guia nos acompanhar até a recepção do hotel para ajudar a gente caso precisasse de alguma tradução. Para nossa surpresa e, bem dizer, para nossa alegria, não era o nosso hotel. A gente voltou para a van com uma sensação assim de alívio e continuamos a busca pelo nosso verdadeiro hotel. Andamos mais uns 5 minutinhos
e chegou-se na rua do hotel. Na realidade, não era uma rua, era uma viela. O guia indicou, falou, aquele prédio ali é o prédio de vocês. E realmente era o nosso prédio. O hotel que nós havíamos reservado, ele ficava localizado em um andar desse prédio. Só que esse prédio ele era pior do que o a gente tinha parado no anterior. O hotel ele era esse prédio péssimo, não existia um hall com recepção, era um saguão aberto e tinha moradores de rua dormindo ali. A gente ficou em choque mais uma vez. Pela minha cabeça passou todas as recomendações que eu tinha pesquisado pela internet e fiquei pensando, será que todo mundo estaria errado? Será que ninguém tinha passado ali naquele horário? Entramos no elevador, o elevador não tinha porta, apertamos o andar do hotel e chegando na recepção do hotel, ela era bem diferente das fotos da internet. Entregamos nossas reservas para o recepcionista e ele nos informou que a nossa reserva estava cancelada. Como a gente não tinha feito check-in até a meia-noite, não tinha avisado do atraso, ela foi automaticamente cancelada e que não tinha quarto disponível para nós. Observação, a gente já tinha pago. A gente já tinha pago essas reservas, ficamos um pouco em choque mais uma vez, mas com uma sensação um pouco de alívio. Consegui conectar no Wi-Fi do hotel, fiz uma busca rápida ali pelos hotéis de redes conhecidas de hotelaria, para não ter um segundo erro. Fiz uma reserva e aí a gente pediu para o guia levar a gente mais uma vez para esse novo hotel. Tivemos que fazer um agrado financeiro para o guia nos acompanhar. Era bem próximo dali, ele encaminhou a gente. Chegando nesse hotel, ele era um hotel digno de rede 5 estrelas, tinha uma recepção muito bonita, era inglês, recepcionistas todos bacanas ali. O dia já estava amanhecendo, a gente fez o nosso check-in, deixamos nossas malas, tomamos um banho e partimos para as pirâmides. Aí eu pude sim comemorar meus 28 anos dentro das pirâmides, conhecendo. Foi uma experiência inesquecível, com direito a esse perrengue chique, vários perrengues numa noite, mas foi uma experiência que a gente leva para a vida para sempre. Então é isso. Quem estiver viajando sempre vai ter histórias de perrengue para contar. Obrigada, gente. Beijo. Olá, boa noite. Programa informativo Mulher Brasil. Sou Armelim, professor Armelim. Vou contar para vocês como que eu fiquei em Blumenau e Pomerode sem dinheiro, sem documento, sem cartão de crédito, sem nada. Essa história se passou em 1994. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações que vendia equipamentos para todas as empresas de telefonia do Brasil, né? Telesp, Telerge, Telesc, ou seja, para o Brasil inteiro. Então eu viajava bastante fazendo manutenção, eu como engenheiro eletrônico. Bom, num dia surgiu uma viagem para atender um cliente de Pomerode, que é bem do ladinho de Blumenau, né? Pomerode é a cidade que mais se fala alemão no Brasil, né? É a cidade mais alemã do Brasil, ou melhor, a cidade mais alemã fora da Alemanha. Fica em Santa Catarina. Lembrar que essa história passava em 94 e não tinha celular, né? E as coisas eram muito mais tranquilas no Brasil. Bom, de manhãzinha, acho que 6 da manhã, o motorista da empresa passou aqui em casa em Santa Bárbara do Oeste, me levou até o aeroporto de Campinas e eu desci no aeroporto de Itajaí e peguei o carro alugado e fui até Blumenau no hotel. Devo ter chegado lá 10h30 da manhã, deixei as coisas no hotel, fui dar uma caminhada na cidade, porque o atendimento em Pomerode era só à tarde, que é do ladinho, aí 15 quilômetros no máximo. Almocei e na hora de pagar a conta do almoço, surpresa, estava sem a carteira, né? Pedi desculpas, disse, olha, eu estou aqui na frente hospedado e vou buscar a carteira, né? A pessoa disse, tudo bem, a gente espera, pode ir lá tranquilamente, depois você volta e paga a conta. Subi no apartamento do hotel e descobri que não tinha carteira nenhuma, ou seja, eu esqueci a carteira, esqueci dinheiro, esqueci tudo, não tinha nada. Aí você pode perguntar, mas como é que você conseguiu entrar no avião? Como é que você conseguiu alugar o carro sem ter documento nenhum?
era uma época mais tranquila, eu estava com o crachá da empresa, a empresa contratava um monte de serviço no Brasil diariamente de viagens, de locação de carro, de hotéis. E as pessoas viam o crachá e nem perguntavam, nem pedia documento. E eu consegui chegar lá sem documento nenhum, né? Aí fazer o quê? Falei, nossa, vou ligar para a empresa e vou falar assim que eu esqueci os documentos para eles mandarem outra pessoa, me mandar dinheiro, ia pegar mal para mim, né? Peguei, fui numa agência bancária no qual eu tinha conta, pedi pela gerência, sentei na frente, falei assim, moça, não tenho dinheiro, não tenho documento nenhum e eu preciso de dinheiro e tenho conta bancária aqui. Não nessa agência, mas nesse banco. Meu nome é tal, minha agência é em Campinas, e ela viu que eu estava precisando de dinheiro, ela foi lá, fez a consulta, ligou para Campinas, né? Não tinha tanta informação fácil assim, e me arrumou dinheiro. Ela conseguiu fazer uma forma de debitar da minha conta e me arrumou dinheiro. Aí acabou o problema de dinheiro. Como era uma época que ninguém pedia documento quase para nada, eu fui e voltei para Pomerode sem documento, ou melhor, sem documento. Eu sou José Carlos Armelin, no programa informativo Mulher Brasil. Bom final de semana a todos e até próximas histórias. A Rita Pinhanelli conta que a primeira vez que foi para Buenos Aires foi também a primeira vez que entrou em um avião e a expectativa era enorme. Mas aconteceu uma coisa muito triste já na chegada do aeroporto. Saindo do carro, deixou cair um envelope com dinheiro que era de um amigo da filha dela. A Rita estava levando para esse amigo da filha a pedido dos pais e era perto de R$ 5.000, uma boa quantia. Ela conta que foi desesperador, porque quando se deu conta, já era. Foi até o posto de polícia, procurou na rua, fez o possível antes do embarque, mas claro, alguém pegou e levou. Ela entrou no aeroporto depois, foi para o avião e o avião era daqueles enormes, com muitos passageiros. E ela não conseguiu curtir a viagem. Ela só pensava, primeiro, como contar e depois como pagar, porque estava sob a responsabilidade da Rita. Aí, durante o voo, houve um período de turbulência muito forte e a mãe da Rita, que estava junto, tentava consolar a Rita e começaram a falar sobre várias coisas engraçadas para tentar esquecer. E daí a Rita falou para a mãe, achei que um avião fosse mais legal, mas esse, além de lotado, chacoalhando desse jeito, parece que estou num ônibus da Viva de asas. Depois disso, foi só risada, tanto que ela conseguiu curtir um pouco mais a viagem. Vamos aí de mais músicas para o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. As mães. Das mães. Você ouve Informativo Mulher Brasil, apresentação Marta Padovese. Gente, enquanto eu estava editando os áudios que me mandavam, eu só ria, gente. Enquanto a gente está passando pelo perrengue, a gente fica bravo, nervoso, triste, preocupado e um monte de coisa negativa. Depois que passa, a gente vai contando a história, a gente acaba dando risada da situação pela qual a gente passou. Vamos ter agora mais 4 histórias do Rodrigo Defante, da Tarsila, da Thaís Matos e da Thaís Henriques. Feliz Dia das Mães! Eu e a Manuela, quando a gente foi para a Suíça, a gente visitou uma cidade chamada Interlaken. Cidadezinha pequena, que era o começo da estação de trem para subir até o topo da Europa, que é a maior estação de trem de maior altitude nos Alpes suíços. Chegando na cidade de trem, a gente tinha que ir para o hotel. Eu não conhecia muito bem também a língua oficial na Suíça, né, que, se eu não me engano, é alemão e mais uma língua que eu não me lembro. Mas tudo bem, então tudo falando inglês com todo mundo. Mas uma cidade muito pequena do interior, eu fui conversar com o taxista para sair do trem e ir até o hotel, que ficava menos de 2 quilômetros da estação. Eu perguntei ao taxista antes, porque me falaram que era muito caro os táxis na Suíça, quanto que era o valor para até o hotel, antecipadamente, né? E ele me falou, num inglês bem tosco, 50. E eu achei que eram 50 francos. Eu falei assim, 50 francos? Não é nem 2 quilômetros, nós vamos a pé. Ok. A gente sofreu, foi uma subida, parecia uma floresta
tipo de filme de terror, mas a gente chegou no hotel. Na volta, a gente precisava voltar do hotel de madrugada para pegar um trem na madrugada, tipo 5 da manhã. E eu falei para Manuela, nós não vamos agora arriscar, nós vamos pegar um táxi mesmo por 50 francos suíços, vamos embora. Pegamos o táxi, saímos, nem perguntar o preço, chegamos na estação e eu perguntei o preço, né? Quanto que ficou a corrida? Ele falou assim, 15. Eu falei assim, 50 ou 15? 15. Ah, então ficou 15 francos só apenas? Então quer dizer o quê? Sofremos pra caramba para ir levar essas malas no hotel. 2 quilômetros de caminhada, fora a floresta que dava até medo, mas isso porque eu não entendi o inglês do taxista. Foi um perrengue para chegar com essas malas no hotel, mas foi divertido, hoje eu dou risada. Olá, meu nome é Tarsila e eu já tive um perrengue chique, sim, vou contar para vocês. É uma viagem que eu fiz para a Itália no ano de 2011, final do ano de 2011, início de 2012, e uma das paradas dessa viagem, em que estava eu, a minha filha, o meu irmão, a esposa do meu irmão e meu sobrinho, a gente tinha feito reserva num hotel em Roma. O nosso trem chegou em Roma muito cedo, coisa assim de 5 da manhã, e a gente tinha que ir guardar aquele monte de bagagem que estava com a gente e tudo mais, e a gente foi até o endereço do hotel. Chegando lá, era um hotel, um prédio muito antigo, e a gente tocou o interfone e a pessoa que atendeu ficou muito brava, falando em italiano e reclamando da gente estar chegando àquela hora, que não era hora de chegar, porque estava muito cedo e todo mundo dormindo. E, enfim, a gente subiu o elevador e quando chegamos lá, a mulher brigando em italiano comigo, eu brigando em italiano com ela, no meu italiano possível, né, naquele momento. Até que a certa altura da briga, ela olhou para mim e falou: "Tu sei brasiliana?" E eu respondi que sim, eu era brasileira. E aí ela parou naquela feição de briga que ela estava, pôs a mão na cintura e falou para mim: "Eu também sou brasileira, vamos parar de brigar, entra logo, vem tomar café da manhã, guarda suas bagagens aqui." E aí tudo virou festa, o que era briga virou colaboração pelo fato de sermos todas brasileiras e estarmos ali naquele outro país. Então esse foi o meu perrengue chique. A Thaís Matos conta que quando Paulo e ela se casaram, usaram as mesmas alianças do noivado. Porém, com a troca da mão direita para a esquerda, e talvez pelo fato de estarem há 2 meses correndo com os preparativos, eles emagreceram e as alianças ficaram mais folgadas. Mas eles não acharam que isso seria um problema. Eles foram para a lua de mel em Cancún, no México. No segundo dia no hotel, que ficava à beira-mar, resolveram fazer uma caminhada na praia. Passeando pela praia, eles viram um homem andando e passando detector de metais na areia. Ao ver a cena, o Paulo disse: "Nossa, muita gente deve perder a aliança por aqui, né?" E eles seguiram o caminho. Voltando ao hotel, eles desceram para a piscina, depois foram tomar um banho de mar. Um tempo depois de eles estarem ali, o Paulo notou que estava sem aliança, mas aí já era tarde demais. Eles tentaram procurar, mas as ondas eram fortes e areia para todo lado. E foi-se a aliança. E esse foi o perrengue chique da Thaís do Paulo. Hoje o Paulo diz que não perdeu a aliança, e sim que ela virou tesouro do Caribe e está bem guardada. É uma maneira bem otimista de encarar a situação. Boa noite, Marta. Boa noite, ouvintes do Informativo Mulher Brasil. Eu sou a Thaís e hoje eu tô aqui para dividir com vocês um perrengue chique que eu passei. Foi em 2008, durante uma viagem que eu fiz para a Austrália e em Sydney. Nós estávamos, eu mais 4 amigos, também estrangeiros de vários outros lugares, Alemanha, Bélgica, e nós decidimos que nós almoçaríamos no Hard Rock Café. Como a gente tinha pouco tempo e pouca grana também, nós decidimos pegar um táxi até o Hard Rock. Lá nós dividiríamos um prato e depois pegaríamos um táxi de volta para encontrar a turma. Bom, pegamos um táxi, o motorista entendeu bonitinho onde a gente queria ir. Ficamos mais ou menos uns 20 minutos no táxi, quando esse motorista para em frente a um imóvel com uma placa de aluga-se. Aí nós questionamos esse motorista, né?
do que era aquele lugar, porque ele disse que a gente tinha chegado. Aí ele falou que o Hard Rock costumava ser ali, mas tinha anos que havia fechado o Hard Rock Café. E a gente ficou muito sem saber o que fazer. Não queríamos pagar de novo o táxi para voltar para o lugar onde a gente estava. Já estava com a grana curta, enfim. A gente ficou muito bravo. Vamos descendo do táxi. Morremos ali com $55, né? Não tinha o que fazer. E acabamos comendo um lanchinho bem baratinho, bem simples, porque a grana estava muito curta. Mas foi isso, foi esse meu perrengue chique. Muito legal essas histórias de perrengue chique. Eu agradeço as pessoas que aceitaram compartilhar conosco suas histórias, falando sobre seus perrengues chiques. E domingo, Dia das Mães, aí para quem gosta de filme, vai a dica. Dica de filme: Os Esquecidos, 2004, The Forgotten. O filme tem a participação de Julianne Moore, Anthony Edwards, Linus Roach, Gary Sinise e outros bons atores. Ele fala a história de uma mulher que vive chorando a morte do seu filho. E você vê ela em tratamento com o psiquiatra. Em certo momento, o marido e o psiquiatra falam para ela que ela nunca teve filhos. Ela está chorando pela morte de alguém que ela nunca conheceu. Ela nunca teve filho. E aí ela fica abismada, porque ela tem certeza absoluta que ela tinha um filho. E todo mundo falando o contrário. Não, você nunca teve um filho. Então assista o filme para saber se é verdade ou não. Os Esquecidos. As coisas acontecem às vezes como coincidência. Você parece que está procurando algo e de repente aquilo chega até você do nada. Eu estava pensando ontem qual a mensagem de Dia das Mães que eu colocaria hoje. E a mensagem chegou até a mim sem querer. Estava conversando com uma colega, a Mônica Carneiro Martins. Nós estávamos conversando sobre imposto de renda e depois, quando já havíamos terminado o assunto, ela me desejou Feliz Dia das Mães. E eu perguntei se ela era mãe e ela me disse que tinha 4 filhos, gente. Nossa, 4 filhos. A Mônica tem 4 filhos. Eu brinquei com ela. Ganhei de você, eu tenho 5. E ela soltou assim essa frase. Foi bem espontâneo dela. Amo ser mãe. E aquilo, olha, me acendeu. Essa pessoa realmente tem alguma mensagem para deixar para a gente sobre o Dia das Mães. A Mônica disse que ama ser mãe. Ela tem 4 filhos e acha que o destino assim quis, pois o nome da última filha dela ela já tinha escolhido desde quando engravidou do segundo filho. E entre as 2 meninas, Deus lhe deu 2 meninos. Então, para Mônica, Deus escolheu seus filhos para ela e eles a escolheram como mãe. Mônica ama ser mãe pelas alegrias, pelas conquistas de seus filhos, pelo fato de saber que está contribuindo para que eles sigam o exemplo de mãe, como sempre seguiu de sua mãe. Para Mônica, ser mãe é tanta coisa ao mesmo tempo que fica até difícil definir com palavras. É parte de um aprendizado de vida, é escolha, abdicação de muita coisa, é esperança, é dor, é alegria, é uma mistura de sentimentos, impossível até de descrever, é algo mágico. Ser mãe é ser intensa o resto da sua vida. Ser mãe não é bom o tempo todo, pois mãe chora, tem dor, cansa, passa frio, se frustra. Mas Mônica acredita que o encantamento, a alegria de ser mãe, supera todos os piores momentos. A escolha e o desafio de ser mãe é eterno, e ser mãe de 4 faz entender que amor não se divide, se multiplica, mas também entender que cada filho é único, que ele tem um momento dele e precisa de você individualmente. E você aprende a fazer isso o tempo todo, se dividir entre os filhos. Mônica diz: amo meus filhos e amo ter sido escolhida por eles. A todas as mães, feliz Dia das Mães! E o Informativo Mulher Brasil encerra desejando a todas as mães feliz Dia das Mães. Até a semana que vem e bom fim de semana!